Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a quem acaba de cair de paraquedas no primeiro e talvez único episódio ao vivo do Pod Análise. Me chamo Larissa Pinheiro e o grupo composto por mim, Esté Nascimento, Evelyn Nicole e Celina Guiar estará por aqui apresentando e analisando o tema com vocês. Pois bem, a partir desse momento as coisas ficam um pouco complicadas. O ouvinte se encontra em meio às ruínas dos conflitos no Oriente Médio. E agora, você também terá que lutar pela sua sobrevivência ao lado de milhares de outras pessoas. Boa sorte! Para entender a gravidade da realidade onde acabamos de aterrissar, precisamos olhar para o cenário global nesse ano de 2026. O tabuleiro dos refugiados e os deslocamentos forçados está sob uma grande pressão. Diante desse cenário, nossa discussão hoje se organiza em 3 grandes eixos urgentes. O primeiro eixo foca na raiz do problema, a explosão dos conflitos e a insensibilidade diante do sofrimento humano. Hoje, a região que envolve Israel, Líbano e Síria é o epicentro de uma crise humanitária devastadora. Para vocês terem uma ideia do efeito, a queda do governo na Síria no ano de 2024 desalojou milhares de pessoas à força e cerca de 20% da população se tornou refugiada, o que no Brasil se equipara a todo o estado de São Paulo. Dessa forma, o destino imediato delas foram os países vizinhos, que agora, em 2026, estão completamente sufocados, pois já abrigavam populações imensas de refugiados do Afeganistão. Para piorar a situação, a recente escalada de tensões envolvendo o Irã e a ameaça de deportação em massa de 4 milhões de afegãos empurram essas pessoas para a única rota de fuga restante, o mar Mediterrâneo em direção à Europa. O segundo eixo é a seletividade e a diferença de tratamento. Quando essas populações tentam cruzar o mar em busca de socorro, elas esbarram na maior contradição ética do sistema internacional. Enquanto a Europa recepciona de forma acolhedora os refugiados da guerra na Ucrânia, concedendo proteção temporária, direito à residência e oportunidades no mercado de trabalho europeu, responde ao Oriente Médio com cercas e arame farpado, desde a última grande crise de refugiados de 2015 e 2016. Ficando claro que existe uma hierarquia de dor, onde a origem determina quem merece ser salvo. O terceiro e último eixo é a reação interna e os discursos de ódio na Europa. Vimos recentemente ondas brutais de protestos xenofóbicos e violentos nas ruas de Belfast, na Irlanda do Norte, e multidões da direita marchando em Londres contra a presença de imigrantes. Esse sentimento é alimentado e direcionado por políticos que propagam abertamente o medo e a exclusão para ganhar força nas urnas de 2026. A Europa, hoje, prefere ver suas próprias ruas queimando em protestos a estender a mão para conter a crise humanitária que ela mesma ajudou a alimentar. Por fim, como explicar um sistema que escolhe quem merece ser salvo e quem deve ser deixado para trás no caos de uma guerra? Como a sobrevivência humana se choca de forma tão violenta com a soberania e a segurança dos Estados? Para explorar essa crise geopolítica, o Pod Análise recebe hoje as principais vertentes teóricas das relações internacionais. Celina, nossa perspectiva realista, Evelyn, defendendo a visão liberal, e Esté, trazendo a crítica decolonial. E aí, meninas, muito feliz de estar recebendo vocês hoje aqui no primeiro episódio do Pod Análise. Vamos começar com uma dinâmica para situar nossos ouvintes. Eu queria que vocês se apresentassem e explicassem brevemente do que se trata a vertente de cada uma. Olá pessoal, meu nome é Celina Realista. Vim aqui representando a vertente realista das relações internacionais. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar os ouvintes do Pod Análise. Eu espero que gostem da minha participação. Quero cumprimentar também as outras participantes que vieram junto comigo, a Evelyn, liberalista, e a Esté, decolonialista. Eu agradeço também a nossa host Larissa. Fiquei imensamente honrada e feliz pelo convite. Bem, falando rapidamente sobre a vertente realista que eu represento, nós basicamente acreditamos que num sistema anárquico, como é o caso do sistema internacional, a cooperação absoluta não passa de um cenário utópico. Acreditamos que os Estados têm um papel central nesse contexto e são os únicos garantidores reais
da segurança para sua população. Olá a todos que estiveram ouvindo esse podcast. Eu sou a Evelyn Liberalista. E antes de tudo, obrigada a Larissa, nossa host, pelo convite. Me sinto bastante honrada em participar e poder contribuir com meu ponto de vista também. Bem, assim como minha colega Celina Realista, eu também estou aqui representando uma das vertentes das relações internacionais, a liberal. Nós, liberalistas, partimos de uma visão um pouco mais otimista sobre o sistema internacional. Acreditamos na cooperação e que ela é extremamente necessária para a organização do sistema. Além de tudo isso, defendemos que a regra e as regras compostas dentro do direito internacionalizado devem valer para todo mundo, sem exceção. Olá a todos que estão aqui, a quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Larissa, pelo convite. Acredito que esse debate é muito atual e relevante. Ele representa uma ferida que incomoda, porque toca em questões profundas da nossa realidade global. Então, é muito importante estarmos aqui nesse espaço para debater sobre isso. Bom, quando eu falo como analista decolonial e marxista, não estou apenas escolhendo uma lente teórica, estou assumindo um compromisso ético, o de recusar a naturalização da desigualdade, o de denunciar que o mundo não é um palco neutro onde todos os atores jogam com as mesmas regras. O que eu vejo desde minha posição periférica é um sistema-mundo que nasceu violento e segue operando violentamente, mesmo quando se veste de direitos humanos, democracia ou ajuda humanitária. Minha percepção parte do pressuposto simples, mas incômodo. O capitalismo não é apenas um modo de produção, é um modo de produzir hierarquias raciais, territoriais e epistemológicas. E é aí que o marxismo e o pensamento decolonial se encontram. O marxismo me dá as ferramentas para enxergar a exploração de classes, a acumulação incessante como um motor histórico. E o pensamento decolonial me força a lembrar que essa acumulação nunca foi abstrata. Ela sempre teve cor, território e religião. A periferia do capitalismo não é periferia por acaso. Ela foi produzida como periferia pela violência colonial e ela é mantida assim por mecanismos que vão do Fundo Monetário Internacional, FMI, e as bases militares, das dívidas impagáveis às ondas de refugiados que o Ocidente chama de crise migratória. Meninas, agora que o cenário está posto, vamos abrir o nosso debate. E eu quero começar puxando o fio do nosso primeiro eixo, que destaca a explosão dos conflitos na Síria, Líbano e Irã, que apesar de mostrar consequências diretamente ligadas à sobrevivência, basta ligar a televisão para ver, sem muitas surpresas, que a análise tradicional da imprensa internacional contam mísseis, calculam o preço do barril de petróleo e choram pelas oscilações da Bolsa de Valores. Enquanto os corpos dos refugiados viram meras estatísticas mencionadas por alto, ou pior, são completamente apagados do debate, como estamos acostumados a ver. Celina, vou começar escancarando a porta do realismo. A sua vertente é historicamente conhecida por esse pragmatismo exacerbado. Diante de milhões de refugiados em 2026, o realismo prioriza a segurança nacional acima de tudo. Como essa teoria justifica ignorar o custo humano dos conflitos em nome da sobrevivência do Estado? Larissa, eu acredito que talvez você esteja sendo tendenciosa afirmando que o realismo ignora os custos humanos em nome da sobrevivência do Estado. Na verdade, pode-se dizer que a integridade humana está intrinsecamente atrelada ao Estado. Nós realistas entendemos que o sistema internacional ele é anárquico, ou seja, não há uma liderança global centralizada e, por isso, cabe aos governantes buscarem primeiramente a segurança interna. Existe uma vertente do realismo que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e um dos principais teóricos desse movimento, o Hans Morgenthau, ele traz justamente a tese de que as morais universais e a ética privada não podem guiar as decisões do Estado, pois o Estado tem, primeiramente, um dever com seus cidadãos. Então, na questão dos refugiados, é preciso ter uma certa cautela para que essas crises não ameacem a sobrevivência do Estado e, consequentemente, da população que reside lá.
Aqui eu trouxe alguns dados de como essas ondas migratórias estão saturando o sistema de asilo europeu. Essa notícia ela foi retirada do jornal Euronews e fala que, em 2025, a União Europeia registrou 669.400 primeiros pedidos de asilo e 178.000 passagens irregulares de fronteira. A dimensão do fenômeno aumenta a pressão sobre os 5 estados membros da Rota do Mediterrâneo Central. Essa rota é a principal para os imigrantes vindos do Oriente Médio. A Espanha, a Itália, a França, a Alemanha e Grécia são os mais afetados por essas ondas migratórias e recebem cerca de 83% de todos esses primeiros pedidos. Então, assim, não tem condições que esses países sozinhos recebam um volume tão grande de pessoas que vão, inevitavelmente, precisar de auxílio até que consigam se estabilizar. Por isso, para manter o Estado funcionando, e novamente eu ressalto que, para os realistas, o Estado é o pilar na segurança da população. Para manter esse Estado forte sem que o alto volume migratório cause uma instabilidade interna e econômica, é necessário ser pragmático. Eu acho que, na verdade, essa é uma perspectiva bem matemática, Celina, calculando números e etc. O Estado, ele se protege trancando suas portas, mas o problema aqui é que, enquanto acontece todo esse cálculo por parte do Estado, os desafios humanitários não param e esperam a contagem. Evelyn, a Celina falou em pragmatismo e números. Como o liberalismo enxerga essa contenção de danos? Bem, Celina Realista, você fala sobre o Estado ser o pilar da segurança da população. Porém, podemos voltar para a questão real. O colapso que já está acontecendo, só que do lado de fora das suas fronteiras. Pois, no fim, a integridade humana é apenas da população do seu Estado. Como liberalista, estou aqui para destacar que quando um Estado deixa milhões de pessoas sem destino, sem documento e acumulando-se em campos superlotados na Turquia, no Líbano e na Jordânia, você não está contendo uma crise, você está só empurrando ela para debaixo do tapete. E, infelizmente, o tapete não é infinito, ele não vai aguentar para sempre. Só para vocês, nossos ouvintes, terem uma dimensão disso, segundo o próprio dado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, conhecida popularmente como Acnur, até o final de 2023, o Irã e o Paquistão sozinhos já abrigavam mais de 5,7 milhões de afegãos refugiados. No fim, eu não peço que cada país resolva isso sozinho, ou deixe as responsabilidades em cima apenas dos 5 Estados-membros. Isso seria ingênuo demais da minha parte. O que defendo é que existe um sistema de cooperação construído exatamente para isso, como a Convenção de Genebra, por exemplo, além, é claro, da Organização Internacional para as Migrações. Não são utopias. Elas não foram feitas para que um único Estado agisse em apoio aos refugiados. São ferramentas reais que já funcionaram. Outro relatório mais recente, citando novamente a Acnur, mostra que em 2024 o mundo chegou a 42,7 milhões de refugiados, com o Sudão, a Síria, o Afeganistão e a Ucrânia concentrando as maiores crises do planeta. Novamente, o problema não vem da capacidade técnica. A questão é, elas só funcionam quando os estados decidem usá-las de verdade, e não quando é conveniente. E isso é inaceitável. Vou iniciar destacando que existe uma raiz do problema muito maior e muito mais profunda que tem como consequência as crises e instabilidades apontadas por Celina Realista. Esse problema começa na própria formação da ordem mundial que coloca os países como Síria, Irã e Afeganistão na periferia do capitalismo em um sistema mundo, um conceito trazido por Wallenstein. Então, grandes potências enxergam esses países não mais do que zonas de exploração da mão de obra, extração de recursos, além desses países servirem de palco para as disputas geopolíticas das potências. A destruição da estabilidade desses países é consequência direta dessas disputas. Vamos olhar para o exemplo do Afeganistão. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, usando como principal justificativa a reconstrução do país.
E dados deles mesmos reconhecem que isso não aconteceu. Apenas alguns investimentos muito específicos que enriqueceram uma elite local que mais tarde abandonou o país. Os últimos dados trazem que cerca de 6,4 milhões de afegãos vivem como refugiados. Então, ao meu ver, é muito difícil culpar as ondas imigratórias pelos indícios de falência do sistema europeu. A instabilidade que vemos hoje na Síria e no Irã é a prova mais recente dessa lógica perversa. No caso da Síria, o que se desenha não é uma guerra civil, mas mais um capítulo de uma disputa imperialista por controle regional. A ofensiva do grupo rebelde em Alepo, que levou à queda do governo de Bashar al-Assad, expôs os interesses da Turquia, Rússia e Estados Unidos, que tratam o território como um tabuleiro geopolítico. A Rússia vê sua influência sendo ameaçada e os Estados Unidos apoiam forças curdas contra forças curdas contra o governo do Assad e seus aliados. Todo esse cenário nada tem a ver com a soberania do povo sírio. É a verdadeira raiz da desestabilização que força centenas de milhares de sírios a fugirem de suas casas. Essa disputa por zonas de influência escancara o que eu falei de início. É sintoma do sistema mundo capitalista, onde a periferia serve aos interesses de acumulação incessante do centro. E o imperialismo não é apenas uma busca por hegemonia de alguns estados, não. É uma fase inerente do capitalismo monopolista, que gera novas tendências à guerra e oprime nações inteiras. As crises no Oriente Médio e a migração forçada são a manifestação mais violenta de um sistema em colapso. E corrigindo o que falei de início, não é apenas um colapso do sistema europeu, é o colapso de uma ordem mundial que é sustentada na exploração e na instabilidade periférica. Entramos agora no nosso segundo eixo, e aqui o Podanálise vai cutucar uma ferida da comunidade internacional. Quando a guerra estourou na Ucrânia, nós vimos a União Europeia agir com uma velocidade e uma generosidade nunca vista ou esperada antes. Bilhões de euros liberados, trens de graça, cidadãos abrindo as portas de suas casas e vistos humanitários automáticos. Pois é, estamos falando da Europa. Mas em 2026, quando os sobreviventes vêm do massacre na Síria, do colapso no Líbano ou da deportação em massa no Irã, a resposta oficial da Europa é o arame farpado e o alerta vermelho das agências de asilo. Evelyn, vou começar com o liberalismo. Essa seletividade escancarada não destrói completamente o discurso liberal de que os direitos humanos são universais? Como a sua vertente defende a integridade de um suposto direito internacional, quando a própria Europa cria uma clara hierarquia de dor? Sim, é uma contradição, infelizmente, e não vou fingir que ela não existe. A Europa provou que em 2022 tem capacidade jurídica, institucional e humana para receber grandes fluxos migratórios de forma digna. Provou que quando há vontade política, o sistema funciona. E aqui levantamos o questionamento. O que mudou em 2026? Pois bem, respondendo a esse questionamento, eu digo que o povo mudou, não o sistema. E é exatamente aí que preciso colocar meu ponto. Direitos humanos ou são universais ou não são nada. A Convenção de Genebra, citada no bloco anterior, não tem cláusula de nacionalidade. Não tem um asterisco dizendo, exceto se vier do Oriente Médio. Quando você aplica a lei para um e nega para o outro, você não está defendendo o direito internacional. Você está destruindo a legitimidade dele por dentro. O que a gente precisa não é abandonar o sistema, é obrigar os estados a honrar o que assinaram. Porque acreditamos, como liberalistas, que as regras importam, que instituições têm poder real e que a pressão internacional de outros estados, de ONGs, da opinião pública, pode e deve forçar essa coerência, não o contrário. É bem por aí mesmo, Evelyn. Ou o direito vale para todo mundo, ou não serve para nada, além de uma ferramenta política de conveniência. Mas, Celina, o realismo não vê isso exatamente como hipocrisia, vê? Como sua vertente se defende por essa seletividade? Olha, Evelyn liberalista, é certo na teoria que sim, devemos acolher a todos de forma neutra. No entanto, como eu já havia mencionado no bloco passado, um alto volume migratório, como o que chega nos países europeus, cria uma instabilidade muito grande. Por isso mesmo, é necessário um certo pragmatismo na escolha de quem vai ser recebido.
No caso dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, receber os refugiados ucranianos não é só uma questão de afinidade cultural, mas é também, e talvez principalmente, uma questão de estratégia política, já que essa guerra altera a balança de poder na Europa e torna o apoio aos ucranianos necessário para conter uma potência rival, que no caso seria a Rússia. Ou seja, não é puramente uma escolha moral de quem merece ou não ser salvo. Isso é realpolitik. É uma questão de sobrevivência do Estado. Então eu sinto muito, mas exigir que a Europa sacrifique a sua estabilidade interna em nome de uma abstração jurídica é, na melhor das hipóteses, utopia e, na pior, um convite ao suicídio político. Ok, sejamos sinceras, Celina Realista. Você chamou de pragmatismo e estratégia política uma hierarquia de vida aplicada pela Europa. Refugiados ucranianos recebem acolhimento porque são apenas culturalmente próximos e politicamente úteis para vocês, ao contrário dos sírios, libaneses e afegãos. No fim, vocês os tratam como peças de xadrez no jogo de poder do Estado, ao invés de serem vistos como humanos que possuem direitos internacionais ditos por lei. Eles ficam do lado de fora do arame farpado porque não se encaixam nesse seu cálculo. E olha que interessante. Segundo os dados do próprio Parlamento Europeu, os sírios foram o maior grupo a conseguir proteção formal na União Europeia em 2024, representando 32,3% de todos os pedidos aceitos. Ou seja, a Europa reconhece a gravidade da situação deles. O problema em si está no caminho para ser resolvido. Enquanto os ucranianos recebem proteção automática, os sírios precisam disputar por meses e até anos para ter essa mesma proteção no papel. São realidades diferentes para pessoas que estão sofrendo a mesma dor. E o pior, quando você normaliza essa seletividade, você não está só ignorando o direito internacional, você está ativamente violando-o. Porque da próxima vez que um Estado convenientemente deturpar as regras, não vai ter legitimidade nenhuma para cobrar. O sistema só funciona se for consistente, e consistência é exatamente o que a vertente que defendo está exigindo. Bom, muito interessante o que vocês duas trouxeram aqui, agora vamos aos fatos. É muito claro que reduzir a luta e a identidade dos povos do Oriente Médio não é uma prática exclusiva das grandes potências e de seus representantes. Elas foram naturalizadas pela sociedade mundial e principalmente na forma como a sociedade europeia recebe agora os refugiados e imigrantes, como um todo. Isso é mais do que nítido na diferença de recepção entre os refugiados ucranianos e sírios. Quero trazer aqui como a ideia de raça foi um grande advento da modernidade europeia e transferida para esses povos colonizados e vítimas do imperialismo. A partir disso, tem-se a definição dos corpos propensos para a exploração física, que também é o corpo desumanizado, e, portanto, o corpo que também tem sua dor invisibilizada. Isso é escancarado com a crescente islamofobia direcionada a pessoas vindas de países que os costumes predominantes são os muçulmanos e quando são sempre tidas como terroristas eminentes. E por último, Evelyn liberalista, existe uma incompatibilidade no conceito de universalidade do direito internacional quando ele é pautado em uma lógica eurocêntrica. Eles são a imposição de ideias ocidentais sobre outras culturas. Na prática, eles não passam de instrumentos que tentam mascarar a desigualdade social, já que, na realidade, existe uma clara diferenciação de quem é humano a ter seu direito garantido. O homem universal, ele tem classe, ele tem raça, e o exemplo mais claro que a gente tem agora é, enquanto a vida ucraniana é vista como digna de proteção imediata e recebida de forma calorosa, a vida síria ou afegã é tratada como um problema de segurança, quando não como uma ameaça existencial. Essa é a mesma estrutura que define quais dores merecem comoção e quais são simplesmente esperadas como consequência natural do caos no Oriente Médio. Quero destacar também que essa preocupação com os ucranianos tem prazo de validade. Essa solidariedade tem um claro caráter cíclico e instrumental. Assim que o conflito deixar os holofotes da mídia ocidental e hegemônica,
ou começar a exigir sacrifícios econômicos mais profundos para a União Europeia e para os Estados Unidos, esse acolhimento vai se transformar em cansaço, ressentimento e novas ondas de xenofobia. Agora, com os ucranianos, o sentimento anti-eslavo vai atingi-los. Tudo isso expõe que a empatia europeia não é um princípio, mas ela é uma moeda de troca geopolítica que se desvaloriza com o tempo. Mas, infelizmente, para os povos do Oriente Médio, essa validade nunca existiu. Eles nunca foram sequer considerados merecedores do luto inicial. Muito bem pontuado, meninas. Eu sei que vocês amariam continuar se alfinetando dentro desse bloco, mas precisamos seguir o podcast, porque eu sei que a agenda de vocês é apertada e já foi ótimo o suficiente vocês terem aceitado participar. E, para finalizar nossa rodada de debates, seguindo na mesma linha de raciocínio, vamos aprofundar essa questão social da rejeição das populações nativas dos países que recebem esses refugiados, começando com um destaque de um tópico polêmico, mas necessário para definir os rumos do cenário internacional, que são as eleições da Hungria e as recentes ondas de manifestações violentas contra políticas de imigração europeias. Em abril, tivemos uma derrota histórica de Viktor Orbán, que já estava a caminho do seu 5º mandato, e seus 16 anos de governo tinham sido marcados por pautas da extrema-direita ultranacionalista e notáveis políticas anti-imigração, chegando a afirmar que os húngaros não queriam se tornar um povo mestiço. E, apesar da vitória de Peter Magály nas urnas, em uma das eleições mais disputadas da história da Hungria, agora no início de junho, vimos uma grande manifestação em repúdio à entrada do país no Pacto de Migração da União Europeia, contra o próprio Magály, que venceu, prometendo mudança e cooperação com a União Europeia. Essa manifestação está longe de ser apenas um fato isolado no cenário europeu, pois, com uma diferença de apenas 4 dias, explodiram protestos violentos contra a imigração que pararam Belfast. Embora a Hungria viva a transição de poder, a similaridade dos atuais eventos com a Irlanda do Norte nos mostra que o debate sobre identidade nacional e fronteiras segue sendo o grande termômetro da instabilidade europeia, independente de quem esteja no governo. Certo, sendo direta e sincera aqui para vocês e os nossos ouvintes, o Pacto de Imigração é o tipo de solução que defendemos há décadas e agora ele finalmente entrou em vigor. A lógica é simples. Nenhum país sozinho consegue absorver picos de fluxo migratório sem colapsar. Mas se você distribui essa responsabilidade entre 27 estados, de repente o que parecia impossível vira gerenciável. É uma solidariedade obrigatória, dividir o peso para ninguém quebrar. E tem um ponto que poucos falam. Isso não é sobre humanitarismo, é sobre interesse econômico real. A Hungria, assim como boa parte da Europa, está envelhecendo e precisando de mão de obra. Integrar imigrantes ao mercado de trabalho, com o apoio institucional da União Europeia, não é um favor que a Hungria está fazendo para ninguém. É uma jogada inteligente para o próprio crescimento econômico do país. O que esse momento prova é que, mesmo em meio à resistência política, instituições multilaterais conseguem avançar e resolver problemas de ação coletiva, como a própria Hungria, que durante anos falou abertamente que não queria aderir ao pacto. Esse pacto levou anos para sair do papel, sofreu oposição de vários lados e ainda assim entrou em vigor. Isso é exatamente o que o liberalismo aposta, que a cooperação, mesmo difícil com a onda de manifestações, é mais sustentável do que o isolamento. Olha, a perspectiva realista quanto a essas manifestações é de que o Pacto de Migrações da União Europeia pode ser visto como uma interferência externa à soberania do país. Isso é uma perspectiva que já foi trabalhada nos blocos anteriores, do quão importante é para os cidadãos de um Estado que ele se mantenha soberano. Outra preocupação levantada pelos manifestantes é a de que a adesão desse pacto seja meramente um interesse econômico por parte dos novos governantes. Isso porque a União Europeia fornece auxílio financeiro aos países aderentes e já temos um exemplo disso acontecendo. Novamente aqui, trazendo a Euronews, eles divulgaram que no mês de maio desse ano, após fechar um acordo de imigração com Bruxelas, foram liberados 16,4 mil milhões de euros para a Hungria.
Então, assim, as manifestações são válidas em parte por consistir em uma preocupação real com o impacto desse acordo e da chegada desses imigrantes para a estabilidade do país. Perfeito, meninas. Obrigada pelas suas contribuições e posicionamentos. Agora, a Esther Decolonial. Eu gostaria de ouvir você. Qual sua visão sobre esse movimento antimigratório que vem sendo perceptível na sociedade europeia nesses últimos meses? Não vou me prolongar muito nesse assunto. A União Europeia sempre foi um clube de nações que construiu sua riqueza sobre o saque colonial na África, Ásia e América Latina. E agora, ao receber os retornados desse processo, entra em pânico porque não consegue sustentar o mito da superioridade branca sem a violência explícita. Enquanto existirem tratados de livre comércio que exploram o trabalho das periferias, guerras no Oriente Médio e na África financiadas pelos países que integram a União Europeia, e acordos de asilo que tratam vidas humanas como números, os protestos na Hungria e em Belfast vão se repetir ciclicamente, pois o imigrante não é a causa, mas o espelho incômodo da violência fundadora da Europa moderna. Quero destacar também a fala de Evelyn sobre a Hungria. A vitória de Magaia realmente não representa nenhuma ruptura progressista. Magaia é o representante da velha elite húngara, através agora de um suposto conservadorismo democrático, a nova vertente, o liberalismo mais bonito. E sua vitória representa apenas uma reorientação geopolítica. A Hungria volta a submeter as regras de Bruxelas e do FMI, aceitando o pacto de migração, não por humanidade, nada disso, mas porque precisa do dinheiro dos fundos de recuperação para tentar recuperar um pouco a sua economia pós-pandemia. Ok, a discussão está realmente acalorada e vocês com certeza têm muito a dizer. Mas abriremos agora, na reta final do podcast, o nosso quadro de perguntas e respostas com os ouvintes da plataforma, que estão bem ansiosos para colaborar com esse debate. Vamos ouvir agora a primeira pergunta do @GuedsGag. Olá, meninas. Achei muito interessante todo o debate e quero fazer um questionamento especialmente direcionado à Evelyn liberalista. Diante do custo bilionário diário do conflito Irã e Estados Unidos e do déficit de 14 bilhões de dólares no financiamento humanitário global, por causa da saída dos Estados Unidos de diversos financiamentos, você acredita que as instituições multilaterais, como a ONU, ainda têm alguma capacidade efetiva de mediação e de proteção aos civis? Ou estamos simplesmente testemunhando o colapso final da ordem liberal internacional, que está se mostrando incapaz de conter a escalada e de fazer valer de alguma coisa o direito internacional? Eu acredito que seja a última opção. Queria que você comentasse um pouco sobre. Estou muito descrente sobre isso. Primeiro, muito obrigada pela sua pergunta, GuedsGag. É muito válido o seu interesse nesse tópico, porque, no final, nós nos questionamos o que pode acontecer com as nossas vidas durante e após esses exemplos de conflito. Bem, sim, os números são assustadores. Mesmo com o apelo humanitário da ONU para receber os custos voluntários necessários, acabou que o número no final foi baixíssimo. E sim, em 2026, os Estados Unidos, que são historicamente o maior financiador dessas agências, prometeram um valor abaixo do esperado. Sem contar que, ao longo dos meses deste ano, eles foram anunciando sua saída de mais de 60 organizações internacionais, o que é uma lástima financeiramente. Porém, eu discordo profundamente que isso seja o colapso da ordem liberal internacional. Isso, como disse, é uma crise de financiamento e de vontade política de um ator específico, que é os Estados Unidos. Não a falência do modelo de cooperação em si. Outros estados, ONGs e a própria sociedade civil continuam preenchendo esses espaços. Não é à toa que a própria ONU lançou esse ano a Força-Tarefa de Reforma, a ONU 80, que tenta justamente se adaptar e ficar mais eficiente, cooperar entre si ainda mais e ser mais sustentável, ao invés de simplesmente desmoronar. Porque em que viés poderíamos chamar o sistema de multilateral se ele colapsasse com a saída de apenas um único Estado? Obrigada, Evelyn, pela sua resposta. Seguiremos agora com a nossa segunda pergunta. Essa pergunta foi enviada pela @malicia. Boa tarde, galera. Fiquei muito interessada com o debate. Quero mais episódios com vocês. Minha pergunta é a seguinte:
Para o realismo político, a declaração emergência humanitária e apelos para o cessar-fogo parecem retóricas fracas. Nesta lógica, você acha que a atual escalada do conflito, dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã e os contra-ataques iranianos são considerados por vocês como um movimento racional de reequilíbrio de poder na região? Ou então como um sinal de que os atores envolvidos perderam o controle sobre o próprio jogo e agora estão gerando consequências totalmente fora do controle desses países, que instigaram lá no início do conflito? Valeu! Olá, é @malicia. Bem, eu fico feliz em saber que o debate está gerando tantas discussões instigantes. Agora vamos lá. Olha, você está correta em afirmar que o realismo enxerga a emergência humanitária e os apelos para o cessar-fogo como retóricas fracas. Isso porque, como eu já havia dito em blocos passados, a moral é um conceito totalmente moldável no cenário internacional. E por isso, esse apelo humanitário pode ser usado como uma arma política para aqueles que visam conter o avanço militar sem precisar de força física ou poder armado. Agora, na questão do conflito entre Irã e Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos, podemos alegar que ambas situações ocorrem ao mesmo tempo. Eu vou explicar. No realismo, nós temos um conceito chamado dilema da segurança, que foi apresentado por um cientista político estadunidense chamado John Hears. Inclusive, os Estados Unidos é amplamente conhecido pela sua atuação internacional baseada nas teorias realistas. Mas voltando para o tópico. Esse dilema da segurança fala que quando um país aumenta seu poderio militar, ele gera, consequentemente, tensão nos outros países do sistema internacional, que vão também aumentar sua capacidade bélica. Então, assim, esse paradoxo é mais um dos grandes dilemas que nós temos nas relações internacionais. Você fala de controle, mas o sistema internacional é totalmente o contrário disso. Ele é anárquico e caótico. Muito interessante, Celina, realmente muito interessante. A terceira pergunta veio de @tatazinha67. Boa tarde, meninas. Concordo com a pessoa que mandou a pergunta anterior. Realmente preciso de mais episódios desse Pod Análise com vocês. Olha, eu concordo bastante com as análises trazidas pela Esther decolonialista e acho muito válidas. Mas elas não parecem aplicáveis. Tipo, você propõe a transformação de todo o sistema mundial? Isso parece muito mais utopia do que uma resolução prática para nossos problemas internacionais. Era isso, e beijinhos! Agradeço sua pergunta, @tatazinha67. Fico genuinamente feliz que você esteja engajada nesse debate e sua pergunta é certeira, porque ela toca exatamente no ponto que mais incomoda. Mas isso é aplicável? Não é utopia demais? E concordo com você quando diz que análises do decolonialismo não são aplicáveis facilmente, porque, de fato, elas não são. Elas têm um caráter majoritário de analisar o sistema internacional sem oferecer uma solução fácil, de fácil aplicação. Então, sim, eu proponho uma transformação de todo o sistema mundial, mas vamos por partes. Não estou falando de uma transformação que acontece da noite para o dia, como num passe de mágica ou de uma revolução romântica que resolve todos os problemas logo pela manhã de manhã, como Charles Fourier, permita-me essa ironia, poderia propor. O que a análise marxista, sobretudo decolonial, propõe não é um manual de instruções de como derrubar o capitalismo, apesar dessa ideia ser maravilhosa. Mas ela propõe, antes de tudo, uma mudança de chave interpretativa, por assim dizer, e isso já é aplicável aqui e agora no nosso cotidiano. Quando eu denuncio o sistema mundo capitalista e colonial, não estou dizendo que vamos acordar amanhã e dissolver o FMI, a OTAN e as fronteiras. Estou dizendo que, enquanto acreditarmos que esse sistema é natural, inevitável ou o único possível,
continuaremos tratando seus efeitos como fatalidades e não como escolhas políticas. A fome no Iêmen, as mortes no Mediterrâneo, a destruição da Palestina, tudo isso não é destino. São decisões tomadas por pessoas com nomes e em nomes de interesses. Interesses esses de classe e de nação. E já que elas foram decisões, podem ser redesenhadas. Podemos identificar os culpados, os autores. Agora, a pergunta que eu devolvo para você é: o que é mais utópico? Acreditar que 8 bilhões de pessoas podem viver em um mundo com justiça distributiva, ou acreditar que o atual sistema, que já produziu 2 guerras mundiais, genocídios, mudanças climáticas irreversíveis, estamos em um cenário de emergência ambiental e uma desigualdade abissal vai magicamente se autorregular e nos salvar? Se formos olhar os dados, o status quo é muito mais irrealista do que qualquer proposta de transformação. Ele já está em crise permanente. A única utopia perigosa é achar que podemos continuar como estivéssemos sem colapso. Chamar de utopia uma proposta de justiça social é um mecanismo de deslegitimação. É o que o pensamento hegemônico faz para nos fazer crer que só existe um caminho, mas a história nos mostra que tudo o que hoje consideramos como normal e regra, como a abolição da escravatura, o voto feminino, um dia foi chamado de utopia. Então, quando você me pergunta se é aplicável, eu respondo: já está sendo aplicado em pequena escala por movimentos sociais, pelos movimentos dos povos originários, por cooperativas populares, pela luta feminista, por coletivos de acolhida a refugiados e por intelectuais que recusam a lente eurocêntrica. Afinal, transformar começa aqui, por esse diálogo, aqui e agora. Certo. Eu realmente adorei essa sua profunda colocação e acho super válida. Agora, nossa quarta e última pergunta veio de... Só um minuto, peraí, muito grande. @GabisGaúcha RSLoveInter. Oi, gente. Então, eu gostei bastante da análise de todas vocês e as falas trazidas pela Esther Decolonialista me deixaram uma reflexão que eu gostaria que vocês comentassem. Eu vejo que existe um duplo padrão ocidental dentro desses grandes acontecimentos geopolíticos. O maior exemplo disso é quando o Ocidente ele defende a soberania da Ucrânia como absoluta, mas relativiza essa mesma soberania no sul global, como aconteceu no sequestro do Maduro há uns meses atrás. E dentro disso, armam a Ucrânia para atacar a Rússia, fazendo dela bucha de canhão. E eu gostaria realmente que vocês comentassem sobre isso. Gabs, eu vou te chamar de Gabs, tá? Você trouxe agora um ponto bem importante. Realmente, a comunidade internacional é hipócrita. Isso é algo que os realistas enfatizam. Soberania absoluta, direitos humanos são apenas ficções criadas pelos teóricos liberais que servem, na maior parte das vezes, para defender o interesse de potências dominantes. O Ocidente defende a soberania da Ucrânia porque é vantajoso para manter a hegemonia regional. A sua percepção da Ucrânia como uma bucha de canhão é um pouco engraçada, mas é real. Ela dialoga com um conceito chamado realismo ofensivo, do teórico John Mearsheimer. Ele fala que, como não há garantia de segurança no sistema anárquico, os estados dominantes instrumentalizam outros mais fracos para servir aos seus interesses. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade do sistema internacional e é a famosa perspectiva do sobrevivente. Ou você devora ou você é devorado. Então, Gabs Gaúcha, comeu o chimarrão aí. Tá, brincadeiras à parte. Sim, a captura de Maduro é um exemplo real da violação de soberania e da ordem do sistema internacional. Tanto que a subsecretária-geral da ONU, relacionada aos assuntos políticos, declarou publicamente sobre a ação e, obviamente, sua preocupação em não ter o direito internacional respeitado naquela operação. Então, isso não é uma falha da teoria liberal, é uma falha de um Estado que não seguiu os princípios que o próprio sistema internacional exige dele. Se aceitarmos um discurso realista onde a soberania está acima da cooperação internacional de todos os Estados,
que a sobrevivência do mais forte é o mais importante e que as regras são pura ficção e nunca aplicadas na prática, ninguém, superpotência ou não, será cobrado pelos seus atos no sistema internacional. E é exatamente esse discurso que abre espaço para ações como a que capturou Maduro. Sobre a Ucrânia, que você utiliza do termo bucha de canhão, apoiar ela é apoiar o direito de autodefesa de um país invadido e feito de forma coordenada entre vários estados, não unilateral. Agora sim, existe seletividade em quem o Ocidente escolhe proteger com esse mesmo vigor, e nisso vem meu ponto final. A solução para essa hipocrisia não é aceitar a soberania e a desestruturação das instituições multilaterais com ação de teor realista. É exigir que as regras valham igual para todo mundo. Uma reflexão brilhante de fato. Você tocou exatamente no nervo exposto do sistema internacional, Gabs Gaúcha. Eu só podia ser uma torcedora do internacional. Sim, o duplo padrão é a regra, não a exceção. A soberania ucraniana é sagrada, mas a soberania síria, afegã, palestina ou venezuelana é negociável, quando não é simplesmente ignorada. Isso não é hipocrisia ocidental, é a colonialidade em ação. O direito internacional só é universal quando serve aos interesses do centro. Quando confronta esses interesses, quando esses interesses são confrontados, ele se torna flexível, interpretável e até descartável. Você foi certeira ao apontar o outro lado. A Ucrânia é armada até os dentes para ser bucha de canhão, porque essa é a verdade, contra a Rússia, é a velha lógica imperial de lutar até o último ucraniano por uma guerra que não é deles, mas que destrói seu território e sua gente. Absolutamente perfeito. Tivemos ótimas perguntas e profundas Absolutamente perfeito. Tivemos ótimas perguntas e profundas colocações. Com essa última explanação, percebemos o caos que é o cenário internacional em 2026 e a falta de uma resposta simples para as ruínas do Oriente Médio. Celina, Evelyn e Esther, muito obrigada pela presença e análises absolutamente incríveis de vocês. E para você aí mesmo de casa, que ficou até o final e reservou um pouquinho do seu tempo para expandir os horizontes, o nosso muito obrigada. E para nos despedir, eu digo mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite.